Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Cristo Rei nosso, Virgem Prudentíssima Maria, Mãe da Igreja, em Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nessa meditação vamos refletir sobre a passagem João, capítulo 15, versículos de 1 a 9. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará, e podará todo o que der fruto, para que produza mais fruto. Vós já estáis puros pela palavra que eu vos tenho anunciado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo. Ele secará, e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo, e queimar-se-á. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverai no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, sereis constantes no meu amor, como também eu guardei os mandamentos de meu Pai, e persisto no seu amor. Disse-vos essas coisas, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Oração inicial. Senhor Jesus, obrigado por nos teres aqui convosco nessa manhã, nesse retiro. Obrigado por mais esse retiro, junto com os meus irmãos no movimento, onde Tu vens se fazer presente em meio a nós. Te agradeço por estares aqui comigo, pois isso me faz ter mais fé em Ti. Te agradeço pela Tua misericórdia, pois isso aumenta a minha esperança na vida eterna. Te agradeço pelo Teu amor sem medidas, apesar das minhas fraquezas, pois isso me faz Te amar mais ainda. Te agradeço por teres nos chamado aqui hoje, por causa de nós que saímos de nossas casas, e pedimos também por aqueles que não puderam vir. Queremos Te pedir, Senhor, como fruto dessa meditação, a graça de vivermos em uma comunhão mais íntima contigo, de entregar a Ti minha vida de uma forma mais profunda, de superar os meus medos. Curai-me de tudo aquilo que ainda me prende, tudo aquilo que ainda me impede, Senhor, de me doar totalmente.
Assim seja. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Na noite da Quinta-feira Santa, após a última ceia, Jesus contou essa parábola aos seus discípulos. Certamente todos nós aqui já ouvimos essa passagem alguma vez, do Evangelho de São João. Mas hoje, novamente Cristo nos pede: permanecer em mim. Permanecer em Cristo não são encontros esporádicos, mas exige uma constância. Mais do que uma coleção de momentos, é um estado de vida. É viver em comunhão com Ele, levar uma vida de oração, uma vida sacramental, uma vida praticando os seus mandamentos, superando vícios e adquirindo virtudes. Mas isso todos nós sabemos. E ao longo da nossa caminhada, seja ela recente ou já de muitos anos, talvez, temos nos esforçado para pôr em prática. Mas o amor é magnânimo. O amor não pode se contentar com pouco. O amor sempre procura meios de dar mais. Por isso, Cristo nos pede hoje, mais uma vez, permanecer em mim. E sendo bem sinceros consigo mesmo e com Ele, nos perguntemos: como anda a minha comunhão com Cristo? O que eu tenho feito para fortalecer a minha amizade com Jesus? Será que eu tenho realmente me esforçado para, na oração, ao longo do dia, nos momentos que eu tenho de contato com Deus, será que eu tenho me esforçado para me colocar na sua presença, na presença de um Deus que me ouve, que quer se relacionar comigo? Será que eu tenho reservado para Deus o melhor momento do meu dia? Ou acabo deixando para Ele aquilo que me sobra, aquele tempo último, aquele tempo já onde não tenho muitas disposições para rezar? Como eu tenho lutado para retirar da minha vida todos os meus vícios, tudo aquilo que me impede de ir além, as minhas fraquezas? Será que eu estou vivendo acomodado, como se não tivesse mais aquele gás, aquela força, aquela vontade para crescer na santidade? O ramo não pode dar fruto por si mesmo,
se não permanecer na videira. Nós somos chamados a dar muito fruto. A nossa santidade deve ser fecunda. Um ramo, ele depende totalmente da árvore a que ele está ligado. Sozinho ele não dá frutos, ele seca, ele morre. E é assim que Cristo pede que seja a nossa vida, como um ramo. Pede para vivermos confiando totalmente na providência divina. E não apenas nos nossos esforços, em nós mesmos. Porque ela, a providência, não há de falhar. Viver em comunhão íntima com a videira, em união com Cristo, e dele receber a seiva da sua graça, que nos alimenta e mantém vivo, o ramo que somos nós. Só assim, os frutos da virtude, da caridade ardente, poderão crescer em nós. É preciso ainda que nós sejamos como que canais da graça de Deus para o mundo e para aqueles que estão ao nosso redor. É preciso que o ramo da nossa vida também dê frutos para os demais. Como membros do movimento Reino Christian, nós somos chamados a ser apóstolos, apóstolos militantes de Cristo no mundo. E o nosso apostolado, seja ele qual for, só dará fruto à medida que levarmos uma vida cada vez mais íntima com Cristo. E é esse o desejo do Pai para nossas vidas. É essa a missão que Ele espera de nós. Como disse Jesus, nisto é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. E se vivermos como ramos, se vivermos unidos a essa videira que é Cristo, estaremos também, de certa forma, unidos também uns com os outros, também com os outros ramos. São muitos os ramos, mas uma só é a videira. É nessa união profunda com Cristo que se manifesta a comunhão dos santos que professamos no credo. Essa realidade que vai muito além do visível, do palpável, daquilo que podemos sentir e ver, que São Paulo retrata ao falar do corpo místico de Cristo. Essa comunhão dos fiéis batizados em torno de Cristo cabeça, que é a origem e o sentido de todo o resto do corpo, que é a igreja. Das 4 características da Igreja de Cristo, isto é, daquelas marcas que distinguem a verdadeira Igreja do Nosso Senhor, que são una, santa, católica e apostólica. A primeira é justamente una. É essa a vontade de Deus para o seu povo, para a sua Igreja. Que todos sejam um. Ut omnes unum sint, como diz em João capítulo 17. Nesse mesmo capítulo, a partir do versículo 20, Jesus, um pouco antes de ser entregue para sofrer a sua paixão, na noite daquela quinta-feira, diz diretamente ao Pai e roga pelos discípulos e por cada um de nós, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti,
para que também eles sejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade e o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, como amaste a mim. Eu neles e tu em mim. Ou seja, unidos a Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, nós podemos experimentar uma união com o Pai. E essa união com o Pai que nos torna irmãos, iguais em dignidade pelo batismo, porque Cristo deu também a nós aquilo que era dele por natureza, ser filho de Deus. Nós somos, graças à sua paixão e morte, filhos adotivos de Deus Pai, todos irmãos. Somos não só um povo, mas uma família. Uma família que precisa permanecer unida. Uma família que precisa caminhar junto. E que muitas vezes precisa também ir atrás daqueles outros membros da nossa família que estão longe. E de maneira especial, de maneira particular, nosso Senhor chamou a cada um de nós com uma vocação ainda mais específica no movimento. Nos chamou para fazer parte do Reino de Cristo. Essa é a nossa vocação. O Reino de Cristo, que só tem razão de ser na igreja e para a igreja, como diz o manual, é retrato também, de uma forma mais próxima a nós, dessa família que é a igreja. Enquanto membros do movimento, nós também somos família. Como eu estou contribuindo para essa unidade que Deus quer para a sua igreja? Meus atos, minhas palavras, meu apostolado contribuem para essa união entre os católicos? Será que o meu exemplo de católico no mundo contribui positivamente? Principalmente quando diante daqueles meus irmãos mais novos que ainda estão amadurecendo na sua fé? Será que o meu apostolado contribui também para a união dentro do movimento? Mas mais importante do que falar, do que nos questionar, é também ouvir a Cristo. Então vamos ficar agora alguns instantes em silêncio diante de Jesus Eucarístico, refletindo sobre cada um desses pontos que ouvimos nessa meditação, e peçamos a Ele a graça e vivemos cada vez mais numa união íntima com Ele, uma união profunda que possa se manifestar também numa maior união aqui na terra com os meus irmãos, unidos pelo laço da caridade. Vamos rezar, pessoal? Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
enviar o seu vosso Espírito, tudo será criado. E não fareis a face da terra. Ó Deus, que instrui os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, que gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Cristo Rei nosso. Venha a nós o nosso rei. Omnipotentíssima Maria, Mãe da Igreja. Rogai por nós. Bom, pessoal, a gente. Opa, isso aí vai fazer zoado. A gente chega agora no tema 3, né, que é a metade do caminho de estudo até culminar com a revisão dos estatutos. A gente já viu 2, ainda são 5 ao todo, certo? Esse tema 3 tem como objetivo a igreja como mistério de comunhão, certo? É importante porque mostra a gente uma visão geral com toda a igreja. Não fica fechado no tema entre a gente mesmo, né? Fica em todo mundo, em toda a igreja, né? Tem como objetivo mostrar que o nosso carisma só tem sentido na igreja, né? Não adianta a gente ter um carisma se não tiver inserido na igreja, se a gente ficar no nosso mundo particular. A gente tem que estar vivendo a realidade da igreja com todos os outros carismas, né? Porque a gente só vai poder ver o nosso tema, a diferença da gente através dos outros carismas, né? O que a gente vai ver? O movimento nos chamou a viver isso, por quê? Qual a diferença que o outro movimento, outra realidade não traz? O que foi que me chamou a atenção no movimento, né? A gente tem que ver essas particularidades para poder enxergar através do movimento um meio para chegar a Jesus Cristo, chegar à nossa santidade, né? A gente tem que ver essa diferença. A gente não pode ficar naquela de pensar, não, vamos ficar só no movimento, não vamos deixar enxergar outras realidades, né? Acho que é uma opção que a gente tem que ter antes da gente, quando a gente está conhecendo o movimento, né? Se deixar ser tocado pelo Espírito Santo, viver aquela situação, né? A não ficar pensando em a gente mesmo, eu só vi a realidade do Reino Cristo, eu vou viver ela, né? Mas a gente tem que, na verdade, conhecer as outras, né? Porque muitas vezes a gente pode estar sendo deixado levar pela situação, porque os nossos colegas, a nossa amizade está no movimento. Não, mas a gente tem que estar vendo o que Jesus quer para a gente, né? Não se deixar levar por aquilo, pelo momento, né? A gente tem que viver aqui e fazer tudo na escolha através de Cristo, né? Porque Cristo quer dizer muito através do movimento para a gente, né? Quer dizer que é fazer uma experiência particular entre a gente e ele, né? Tem que ser uma coisa diferenciada, não pode ser imediatismo, tem que ficar diferente, né? É isso que tem como objetivo isso, né? Mostrar outra realidade, né? Não é muita outra realidade, mas sim a comunhão entre as relações. Só assim a gente vai viver ter certeza do nosso chamado e ver o movimento, né? Tem alguns conceitos chaves, que seria comunhão, eclesiologia da comunhão, espiritualidade da comunhão, comunidade cristã. Teria esse objetivo, teria o esquema de noções de comunhão eclesial, o conceito de comunhão desde a origem até o Concílio Vaticano II. Também teria, depois do Concílio Vaticano II, tem algumas décadas até o Sínodo dos Bispos em 85, que já tem outra visão de comunhão, né? Aí, até chegar à nossa visão de hoje, né? A nossa visão de como está sendo vista a comunhão hoje, né? Que ele aqui vai tratar em todos os temas, desde do Antigo Testamento até o Concílio Vaticano e posterior ao Concílio Vaticano II. Aí isso está bem enraizado nisso. Também vai ver a questão da eclesiologia da comunhão. A igreja concebe a si mesma como uma comunhão enraizada nos sacramentos, né? A gente vai ver direitinho isso também. A espiritualidade da comunhão. A comunhão não é apenas uma forma de entender a igreja, mas deve chegar a ser um modo de pensar, sentir e agir. São esses objetivos. A gente começa com a noção de comunhão eclesial, modos de explicar o mistério da igreja. A gente vai ver que isso aqui quer mostrar o quê? Como foi que a igreja explicava o mistério dela mesma, né? Que a igreja é um mistério, que a igreja é
São várias situações, são várias analogias, que ele coloca aqui muito como analogias, a modo de explicar a igreja, e comunhão é uma delas, né? Uma delas. Aí, até o Concílio Vaticano II, a imagem mais se usava para explicar isso seria Cristo, cabeça, a igreja como o corpo misto de Cristo, né? No caso, Cristo, cabeça, emana a vida para todo o corpo. E a gente, como participantes disso, era como se fosse os membros, cada um na sua função, cada um na sua particularidade, sendo essencial para a vida do corpo como um todo, né? Recebendo os dons de Deus, as graças, para que tudo que nós fizermos seja importante, seja fundamental para a vida da igreja, né? Quer dizer, cada um de nós tem o seu papel, entendeu? A gente não pode pensar, o que eu faço é pouco, sim, mas o seu pouco é fundamental para um conjunto total, entendeu? A gente não podia ficar nisso. Até o Conselho Vaticano II tinha essa ideia, né, de explicar o mistério da igreja através do corpo místico de Cristo. Com o Vaticano II, ele mudou um pouco essa ideia, ficou mais como igreja, como povo de Deus, né, que através dos sacramentos, por exemplo, através da iniciação, todos eram participantes da igreja, era o povo de Deus. No caso, aquele volta através do batismo e do chamado universal à santidade. Aí, com isso, todos se formavam como igreja de Cristo, né? Aí, nas últimas décadas, o magistério está ressaltando a comunhão como meio para explicar a igreja. A igreja está sendo explicada através da noção de comunhão, que tem o seu ápice aonde? O ápice o sacramento da comunhão, que é ali que vai ter a comunhão da gente com Deus e da comunhão entre nós mesmos, ali que vai combinar tudo, né? Deus vai estar participando, vai estar presente na gente, e com isso a gente, tanto alimentado de Deus, vai estar em comunhão com todo mundo, porque ali vai estar a unidade da igreja naquele momento, naquele sacramento. Por isso que se torna a comunhão, né, que é todo mundo unido no mesmo sentido, no mesmo momento. A igreja pode ser estudada por vários aspectos, né? Através da analogia, já que por si só ela é um mistério, né? Tem vários meios. Seria um equívoco pensar que a igreja seria só comunhão, né? Mas é um meio que no momento que hoje em dia é a melhor definição para a igreja, seria a comunhão, né? A comunhão entre todos os participantes seria a melhor definição, né? Se a gente pensar em igreja só comunhão, colocar isso só como a única palavra comunhão, para explicar toda a igreja, seria um equívoco que a gente estaria cometendo, né? Ele coloca isso bem direito, que mostra que a gente não pode ficar pensando nessa questão. Aí ele fala também que o texto mostra que durante a história tem vários modos de enxergar a igreja, de explicar esse mistério eclesial, né? O mistério da igreja, que a cada momento se retratar da melhor forma. Hoje em dia, como o mundo está tão cheio de violência, de momentos atacando a família, atacando a dignidade humana, que a comunhão, quando a gente está em comunhão com o outro, a gente vai conseguindo aos poucos eliminar essas dificuldades que a gente tem, esses problemas, né? Se a gente consegue fazer tudo isso, seria da melhor forma possível. Aí, ao longo do século, ele mostra aqui alguns meios algumas noções que foram introduzidas através ao se estudar os documentos do Concílio Vaticano II. Você vê a igreja como corpo misto de Cristo, a igreja sacramento universal de salvação, a igreja como videira e os sarmentos. Isso eu não entendo muito, vocês sabem explicar. Ele coloca aqui como igreja, como videira e os sarmentos. Hã? Deve ser alguma palavra que a gente colocou aqui que eu fiquei muito. Igreja e comunhão. Os 5 buscam expressar o mistério da igreja, por isso se encontram profundamente relacionados. A noção de igreja como comunhão, do que se trata
esse texto, teve um processo de desenvolvimento ulterior a partir dos textos do Concílio, né? Foi o que? Se estudando os documentos do Concílio, se viu que, atualmente, feito eu falei, a comunhão é o que melhor retrata a igreja, entendeu? E pode ser que no futuro isso mude e seja enquadrado em outra situação, né? Mas hoje em dia seria isso. Outro ponto da primeira parte seria a natureza sobrenatural da comunhão eclesial. Aí eu coloquei aqui alguns pontos. Seria um erro limitar a comunhão eclesial. Seria um erro limitar a comunhão eclesial com complementariedade visível entre os estados de vida. Por exemplo, o trabalho, seria um erro a pessoa pensar que a comunhão seria o trabalho na igreja, seria reunida através só do trabalho, ou só através de um sentimento, ou através de uma amizade. E seria um erro a gente pensar que eu estou unido através disso. Não, porque o fundamento da comunhão seria o amor na Santíssima Trindade, entendeu? Também seria um erro a gente interpretar a comunhão como imposição de uniformidade, simples submissão, autoridade ou silenciamento das minorias. Não, a gente tem que pensar como um amor, colocar o amor à Santíssima Trindade como um meio de comunhão, quando a gente está unido a Ele. Foi falado através dos sacramentos, né? A gente faz isso de uma forma mais viva. A comunhão eclesial é participação no amor trinitário que por meio da igreja se derrama pelo mundo, atraindo-nos à união com Deus e com os demais, né? Através da comunhão, através dos sacramentos. A comunhão é edificada com a doação recíproca, consciente e livre dos fiéis por caridade cristã, fundada na fé de que nós participemos uns dos outros em Cristo, né? Então, a união é isso, essa doação recíproca visando a união com Deus. A gente não pode esquecer desse objetivo, que é o quê? Estar unido com Deus em todos os momentos da nossa vida, do nosso crescimento espiritual. A gente tem que estar com essa ciência em união a tudo mesmo, em todos os momentos, com todos, entendeu? Não só com o Papa, a gente tem que estar em tudo. O Papa Francisco diz: todos os filhos de Deus e membros de uma mesma família em Cristo. Ao unirmos no amor mútuo e no mesmo louvor à Santíssima Trindade, estamos respondendo à íntima vocação da igreja, né? Ele só reforçando essa questão que a gente, estando unido através da Santíssima Trindade, a gente vai estar respondendo a chamada da igreja, o que é o sentido da igreja. A gente não pode deixar isso de fora, pensar diferente disso. A gente tem que estar intimamente ligado a Deus para estar nessa comunhão. Porque se a gente não está em união com Deus, a gente não vai estar unido ao próximo. Aí isso perde sentido. Eu vou só me unir a Deus, não, também. Isso é uma complementariedade de ações e de sentimentos que vai fazer a comunhão da igreja, né? Que todos estejam realmente vivendo a mesma realidade, o mesmo sentimento. A terceira seria a comunhão orgânica, unidade e diversidade. A comunhão eclesial se configura mais precisamente como comunhão orgânica, análoga a de um corpo vivo e operante. Com efeito, está caracterizada pela simultânea presença da diversidade e da complementariedade das vocações e condições de vida dos ministérios, dos carismas e das responsabilidades. Graças a essa diversidade e complementariedade, cada fiel lei se encontra em relação com todo o corpo e lhe oferece sua própria contribuição. Porque a gente já tinha falado, né? Comunhão orgânica, como um corpo mesmo, que cada um tem a sua função, a sua necessidade. A igreja necessita de cada um da gente. Ele coloca a gente nos nossos trabalhos, nas nossas atividades, porque aquilo ali é importante, né? A gente não pode achar que não vou fazer porque isso é pouco, isso não vai fazer diferença. Mas não, Deus espera da gente aquilo, então a gente tem que dar o nosso melhor por Cristo para alcançar essa comunhão, para fazer parte do corpo, né? E cada um em sua realidade. Não é porque um tem a vida consagrada, é padre, que ele é mais importante do que a gente que é leigo. Não, cada um tem a sua função no seu momento. Nem todo mundo podia doar de forma integral a sua vida. O mundo precisa de várias formas de entrega.
Porque um padre não pode chegar numa exemplo, como é que eu posso dar um exemplo? O padre não pode chegar numa situação, num ambiente que seria de um lei, num ambiente de trabalho, num ambiente de faculdade. É muito mais difícil para ele. Diferente da gente que está lá no dia a dia, vivendo aquela situação, né? Se a gente chega e vive aquilo e dá o nosso testemunho, a nossa vida, isso é um trabalho para Cristo. São almas, diariamente, são ganhos para Cristo através disso, através do nosso sentimento, que a gente nem sabe da importância, né? Pensa, porque eu faço uma oração no trabalho, eu faço um gesto, sou caridoso com outro, pensa que isso passa desapercebido. Mas para quem vê e enxerga isso como uma coisa diferente, isso é uma coisa boa para o mundo. O mundo precisa disso, né? Precisa de pessoas em nossa unidade e diversidade. Cada um com sua coisa, com seu trabalho diferente. E o último, nessa primeira parte, seria o 4. Comunhão missionária, seria a parte da comunhão missionária. A comunhão eclesial é comunhão missionária, porque a igreja está chamada a acolher a todos e a enviar a todo o mundo para reconciliar o homem com Deus e nele fazer irmãos de todos os homens. A comunhão e a missão estão profundamente unidas entre si, se compenetram e se implicam mutuamente, a tal ponto que a comunhão representa também fonte e fruto de missão. No caso, isso a gente vê muito no movimento do Reino Cristo, né? Que é a nossa missão, através dos nossos apostolados, através do nosso dia a dia. Cada um, a gente tem a comunhão missionária, que é o que leva a Cristo às outras pessoas, se tornar ele mais conhecido, né? Realmente apóstolos dele no mundo atual. Isso aqui ele coloca bem importante, essa questão. Acho que é um dos fundamentos da igreja mesmo, é ver isso. É ver a comunhão e não ficar só na gente, né? A gente ter Cristo, viver com as outras pessoas, mas levar para as pessoas que não conhecem. Isso é importante. A gente vê essa realidade diferente, bem interessante, e levar para fora, né? Não ficar fechado entre nós mesmos. Porque tem muitos, não sei se é certo, enfim, fica muito recluso, fica muito sem muitas organizações que fica sempre como levar para as outras pessoas, ficam muito em si mesmo. Precisa disso, precisa levar esse amor para as outras pessoas, fazer dela uma realidade nova. Interessante, tem que fazer isso mesmo. A gente não pode se deixar abater por isso, não se levar e não fazer essa comunhão, né? Por isso que cada um é importante no movimento ter o seu apostolado, né? Porque através desse apostolado é que vai estar levando o amor de outras pessoas. Que a gente pode perceber que todo o apostolado do movimento tem um sentido, tem um público específico, né? E é membros do movimento se preocupando com o próximo, se preocupando com aqueles que ainda não conhecem a Cristo, seja o ESID, seja o Sonho Acordado, seja a Juventude Missionária, cada um em sua realidade. Os que não conhecem, os que conhecem e querem aprofundar essa comunhão com Cristo, né? Todos eles numa situação só, numa realidade diferente. O segundo conceito seria o conceito de comunhão desde as origens até o Concílio Vaticano II. O ponto de partida da comunhão é o encontro com o Filho de Deus, Jesus Cristo, que chega aos homens por meio do anúncio da igreja. Assim nasce a comunhão dos homens entre si, a qual, por sua vez, se funda a comunhão com Deus unidrino, né? Seria realmente essa união com Deus, que começa a comunhão através de Jesus Cristo. Só assim que a gente vai ter a comunhão plena, que foi dito, que a gente tem que estar unido a Deus para ter essa comunhão, né? Então isso só foi feito depois de quê? Depois da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, estudando os textos do Novo Testamento, podemos dizer que a comunhão se apresenta em 3 sentidos: referente a Cristo, sentido cristológico, comunhão com Cristo, Filho de Deus Pai. A comunhão também referente ao Espírito Santo, sentido pneumatológico. Eu não entendi muito porquê. Sim, entendi agora.
A comunhão do Espírito Santo, isso mesmo. E referente à igreja, sentido eclesiológico, isto é, comunhão com a igreja, a comunidade dos crentes em Cristo. Seria esse sentido. Seria os três sentidos que teria no Novo Testamento. Se já vem falando da comunhão, né? Dessa importância dela, dessa vivência do momento. Seria isso. A eclesiologia depois da comunhão, a eclesiologia da comunhão depois do Vaticano II. Eclesiologia depois da comunhão, as ideias centrais do documento do Concílio têm três contribuições principais. A comunhão está baseada nos sacramentos. A gente não adianta a gente ficar numa realidade A igreja está baseada nos sacramentos, por isso a eclesiologia da comunhão não pode se reduzir a meras questões organizativas ou questões que se referem a meras a coisa diferente disso, né? A gente tem que estar reunidos em Cristo com os sacramentos, a gente tem que ter a vivência dos sacramentos, a gente não pode viver, fazer a comunhão sem Cristo, sem participar dos sacramentos. É importante, passo importante. A igreja única e universal está presente em todas as igrejas particulares. Há que reconhecer a unidade e a pluralidade da igreja. No caso, a gente tem que reconhecer tudo a igreja, que a igreja está em todos os sentidos, em todos os momentos, em todos os locais, entendeu? Porque a realidade é diferente da minha, que vai ser que não vai se fazer presente. Está sim, ali também é a igreja e a gente tem que reconhecer isso. E tem que respeitar, né? Muitas vezes a gente fica com um pé atrás, mas enfim, sendo aprovado, sendo igreja, a gente ali está Cristo, ali está em comunhão com a gente. Ali também faz parte disso. Tem pessoas que estão usando daquela fonte para chegar a Cristo. A participação é corresponsabilidade, né? Também a relação de comunhão, a responsabilidade de cada um, a participação na comunhão de cada um, em seu estado e suas necessidades. Todo cristão fiel batizado são chamados à comunhão e estão na comunhão. Ele também coloca isso através essas três sínteses, comunhão está baseada em sacramentos, igreja única e universal, e participação e corresponsabilidade, foi feito aqui em 1985 com o sínodo dos bispos, foi pelo aniversário de 20 anos do Concílio Vaticano II. Aí quis o que? Retratar mais fielmente a comunhão, né? Que era a igreja, que é a igreja nos dias de hoje, a nossa realidade. Então seria isso que ele quis explicar, essas três contribuições principais ao final do sínodo. Aí na exortação apostólica de 1988 existem dois desafios: o de captar a comunhão como uma realidade espiritual visível e visível ao mesmo tempo, entendeu? Que a comunhão, a nossa união com Cristo e espiritual, né? Que é a união entre todos os participantes, todos os fiéis com Cristo, né? Tem essa realidade e a comunhão orgânica, a diversidade e complementaridade. O texto ele acaba sendo meio redundante em algumas coisas. Ele falando a mesma coisa várias vezes, em várias realidades, né? A gente acaba querendo diversificar, mas ele bate muito nas mesmas teclas ao longo do texto. O texto em si são 11 páginas, não muito grande, que ele completa a mais com alguns textos auxiliares, entendeu? Mas as ideias básicas são essas que eu estou passando para vocês. E a exortação ainda aprofunda a relação entre a comunhão e a missão, né? A missão de cada um junto com a comunhão. Por quê? Porque a nossa missão e a nossa função aprofunda cada vez mais a comunhão com Cristo, né? Se a gente não faz a nossa missão, dificulta a comunhão. A plena que todos os fiéis estejam em comunhão com Cristo, né? Porque se a gente não faz a nossa função, alguém vai deixar de conhecer a Cristo, vai deixar de estar em comunhão, entendeu? Então por isso que é importante a gente perceber
isso, a nossa função para que a comunhão seja plena, para que todos estejam em Cristo, vivendo essa realidade, tendo a mesma experiência que a gente tem, entendeu? A gente tem a comunhão com Cristo, a gente não está feliz por isso, então a gente tem que se lançar e criar cada vez mais meios para que outras pessoas, né, que a gente não tenha medo, que a gente não tenha essa dificuldade, que a gente enxergue mesmo a situação e faça crescer a comunhão na nossa realidade. A gente está baseado nisso mesmo, na nossa... Aí teve... Aí depois vem a espiritualidade na comunhão em nossos dias, certo? Seria o que? A comunhão como um meio para melhorar o mundo, né? Se a gente está em comunhão com todos, é o que ele coloca aqui. A comunhão se apresenta como um caminho liberador frente à escravidão do pecado. Seria o quê? Que através disso a gente vai conseguir diminuir os eixos do mundo, né? Se a gente está em comunhão, se a gente está na união com Deus, se a gente está vivendo para Cristo, a gente vai ser luzes no mundo, feito eu já falei, né? A comunhão hoje em dia seria isso, nossa união para levar Cristo cada vez mais ao mundo, para se tornar ele mais conhecido, ele mais vivo na nossa realidade. Seria cada vez uma coisa diferente, uma nova realidade em meio às dificuldades do mundo. A gente tem que enxergar isso de forma cada vez mais viva e ter mais essa consciência, né? Não é diferente. A gente tem que ver a comunhão como um meio, né? Um diferencial no mundo. A gente tem que ver as outras identidades da igreja. É bem importante isso. Outra coisa seria teve uma carta apostólica no Novo Milênio em 2001, né? Apresenta os chamados espaços de comunhão. Seria o quê? Seria ambientes de comunhão, de caridade, de fraternidade, que ia fazer com que a comunhão se tornasse mais viva, né? Uma das perguntas que ele coloca no fim desse subsídio seria isso: qual é o espaço de comunhão que a gente vê dentro do movimento? Vocês teriam alguma ideia? Os espaços de comunhão, assim, meios que a gente tem para estar em comunhão, né? Em união maior. Ele faz essa pergunta para a gente chegar, né? E através do movimento. Seria isso. Na nossa relação pessoal, na nossa. Seria isso. Uhum. E na nossa vivência como família, né? Seria um espaço de comunhão. Seria ali que a gente vai estar unidos como uma única realidade, fazendo com que a comunhão cresça, né? Se a gente faz no nosso trabalho, no nosso apostolado, isso faz com que? Faz com que a comunhão cresça em todo mundo. Seria esses os espaços de realidade, de comunhão. Ele também, nenhuma ordem eclesial particular pode pretender realizar toda a obra de Cristo isolada dos demais. Ele coloca isso no final, dizer, eu não posso fazer isso isolado em mim mesmo. Eu tenho que fazer para o mundo, eu tenho que fazer essa obra para Cristo. Se eu faço que essa obra cresça, se eu faço essa obra mais conhecida, está aí o sentido para ela. Se eu deixo essa obra presa a mim ou a um grupo pequeno, isso não vai ter o sentido de comunhão. Então a gente vai estar perdendo a identidade da igreja. O mistério da igreja vai estar sendo esquecido na realidade. A gente não pode perder isso, né? E tem também a ideia da vocação, que todas as vocações da igreja devem ser acolhidas porque estão realizadas no batismo.
Todas essas coisas são de fiéis da igreja. Então, a gente tem que estar ciente que essa realidade é boa, é aprovada pela igreja e que traz uma realidade, um modo diferente de viver a igreja. Então, isso também é igreja, entendeu? A gente tem que, não é só o movimento que eu faço parte, pronto. A gente tem que ter toda a ideia que isso faz parte da igreja e que também é bom pra gente. Entendeu? Em conclusão, podemos afirmar que uma comunidade é cristã na medida em que está em comunhão com Deus e com os irmãos, incluída a comunhão hierárquica em seus distintos aspectos e graus, e com o mundo até o amor ao inimigo. Assim, faz presente e edifica o reino de Deus. A igreja é comunidade convocada pela palavra, é comunidade de fé, de vida e de amor, é comunidade litúrgica, sobretudo eucarística e de oração, é comunidade em diálogo e comunidade evangelizadora e missionária aos tempos. Seria isso a ideia que a gente teria. Acho que eu passei até um pouquinho. Na verdade, tinha algumas perguntas que está aqui no final, que eu ia dividir vocês para fazer um estudo dessas perguntas, só que acabou que eu não tive como trazê-las. Ficou perdido, mas ficou esse tempinho a mais. Mas seria assim, um pontapé inicial para ser feito através dos círculos de estudos, o estudo desse material, que assim a gente vai estar aprofundando com as pessoas que ainda não puderam vir, né, para tornar esse material cada vez mais conhecido, né, e que essa ideia de comunhão seja passada para os outros membros, né, da realidade. Isso é tudo um caminho para poder chegar num objetivo maior, que é o nosso estatuto, né? Tem que fazer isso. A gente tem que ver a igreja como um todo e a gente se enxergar como um meio participante disso. Entendeu? A gente está participando da igreja e é para a igreja, por isso que é importante desse material, né? A gente vê a gente em uma realidade diferente e não fechado no nosso mundo. Os outros materiais vai falar de novas comunidades, né? Os próximos temas, e também a história do movimento, e tudo isso nos leva para o objetivo maior. Acho que era isso. Bom, temos um aviso aqui que está vindo para cá, que é o seguinte, que primeiro avisar que esse mês que vem não vai ter retiro, né? E o do mês de maio vai ser dia 3, acredito que ser o primeiro domingo do mês de maio.